Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Glória dada o nome do Senhor Jesus. Jesus aqui, ele fala por meio de parábolas, né? Ou seja, Jesus, ele começa a falar, começa a instruir. Jesus, ele começa a ensinar o povo de uma forma grande. Ou seja, Jesus, ele convoca, Jesus chama. Hoje foi louvado aqui nessa noite que nós temos um chamado, nós somos escolhidos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, frutos verdadeiros. Por isso que quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele está dizendo que ele é a videira. Mas ele também fala que Deus é o agricultor. O que vem a ser esse agricultor? O agricultor é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que poda. O agricultor, ele vai fazendo conforme está, por exemplo, toda árvore precisa ser o quê? Podada. E eu e você somos os ramos. Então, os frutos, eu e você tem que produzir frutos. E nós temos que, na maioria das vezes, hoje em dia, nós temos que nos preocupar em produzir frutos espirituais. De que forma está eu e você? Quando Jesus, ele fala assim, ó, eu sou a videira. Ou seja, ele está dizendo que ele é a videira e o pai dele é o quê? É o agricultor e os discípulos são os ramos. Então, ele está dizendo que eu e você tem que produzir, ou seja, ele estava dizendo, olha, povo de Israel, olha, povo meu, vocês são os meus ramos. Eu sou a videira, eu estou diante de vocês. Por isso que quando fala que Jesus é a fonte de água viva, quando a gente se alimenta, quando a gente bebe aquela água, não sente mais sede, porque nós não sentimos aquela sede física. Mas espiritualmente, a gente constantemente somos saciados. De que forma? Quando eu e você começa a ler, começa a meditar, a palavra do Senhor desce no começo amarga, mas depois vai transformando doce como mel no nosso ventre. Porque quando cai no nosso ventre, somos moldados. Quando cai no nosso ventre, ela é o que? Moldada, ela vai mudando todo o nosso interior. Porque a verdadeira mudança é de dentro para fora, não de fora para dentro. Por isso que Jesus, ele começa a observar a mim e a você de uma forma tão grande, para saber como é que está a minha e a tua intimidade para com ele. Ele começa a nos analisar desde a hora que a gente levanta até ao deitar, até o entardecer. E ele começa a dizer, como está a intimidade do meu povo para comigo. A Bíblia diz que nós temos que ter o quê? Cada vez mais intimidade com Deus. A Bíblia fala que devemos ser santos assim como Jesus foi santo. Mas sem intimidade, como é que eu e você vai conseguir ouvir a voz do Senhor? Sem uma intimidade plena, como é que você vai entender o que o Senhor está falando contigo? Quando você começa a buscar o Senhor, automaticamente Ele vai falando contigo. Aí, automaticamente, você vai começando o quê? A entender, a compreender o que Jesus quer contigo. O que Jesus quer comigo. O que Jesus quer contigo, Esther. O que Jesus quer contigo, Vigilson. É assim, é no meio do quê? Da intimidade. É por meio de quê? Da oração. É por meio de quê? De renúncia. Por isso que quando João Batista chamou aquele povo de raça de víbora, que aquele povo era o quê? Totalmente o quê? Despreparado, desconvertido. Então, nesses últimos dias, Jesus está chamando você, filho, venha, ter mais intimidade comigo. Jesus, ele quer que eu e você venha ter uma intimidade plena, não uma intimidade só passageira,
mas sim uma verdadeira intimidade. Por isso que Jesus ele fala assim, olha, vocês têm que permanecer em mim e eu permanecer em vós. Vocês têm que vir constantemente permanecer em mim, porque quando vocês produzem frutos, automaticamente vocês são limpos. Automaticamente, quando a gente vai produzindo espiritualmente, nós estamos sendo limpados. De que forma? Por meio da palavra do Senhor. A própria palavra nos garante. No versículo, aleluia, no versículo 3 fala assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso que ele fala o que? Produza frutos, para que os frutos ainda venham a ser limpos. Ou seja, quando você produz, automaticamente você é o que? Limpo. A própria palavra nos garante que nós estamos sendo o quê? Automaticamente sendo lapidados, sendo limpados. Por isso que a Bíblia fala, sejais limpos. Os limpos, limpem-se cada vez mais. E o sujo cada vez se suje mais. Então, cada vez mais que a gente começa a buscar intimidade com Deus, automaticamente começa a ser recíproco. Ou seja, automaticamente começa a vir o quê? Uma purificação. Automaticamente já vem o quê? Uma santidade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque nós estamos buscando a face de Deus. A irmã não tem força para buscar a face do Senhor. Comece a buscar a partir de hoje. Se, irmã, eu não consigo mais orar, comece a dizer um pouquinho que você fala, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma noite de paz. Obrigado, Senhor, pelo alimento que tem hoje. Se tiver ovo, come e glorifica. Se não tiver, vai comer puro, glorifica. Você está agradecendo ao Pai aquilo que Ele te ofereceu naquele dia de hoje. Aleluia. Aí ele fala assim, olha, o ramo, são eu e você, cristão, que estamos sendo o quê? Frutíferos. Obrigado, Deus abençoe. Né? Ou seja, eu e você, cristão, nós estamos frutificando. Quer ver uma coisa? Quando você ora pelo teu irmão, automaticamente o Senhor faz algo na tua vida. Quando você faz, quer ver uma coisa? Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser misericordioso. Sabe por que nós temos que ter misericórdia? Para quando, entre aspas, você fizer algo errado, automaticamente o Senhor vai lá ter misericórdia para com a tua vida. É notório. Eu não vou perdoar o fulano. Sim, mas quando você fizer algo errado, será que Jesus vai te perdoar? Jesus perdoa pela misericórdia dele. Mas só que ele está dizendo o que para mim e para você? Busque mais a minha presença. De quando vocês começarem a buscar a minha presença, eu, Senhor, vou te revelar, vou te mostrar todos os frutos até o dia de hoje que você tem produzido. Aleluia. Aí Jesus, ele fala assim, olha, ele começa a podar. Irmã, de que forma Jesus vai me podar? Ele vai podando a gente. Você sabia que Jesus poda a gente? Jesus, ele vai podando a gente de uma forma que você fala assim, se ele fosse te mostrar como ele te poda, você te dou. Mas Jesus, ele vai te podando, no decorrer da tua entrega com ele vai podando. Mas só que quando Jesus, ele começa a dizer assim, se você não produzir fruto, automaticamente eu podo. Automaticamente, se você não tiver mais intimidade, se você não tiver mais busca, mais entrega comigo, automaticamente eu vou começando a te podar. Mas Jesus nessa noite não quer podar a mim e a você. Jesus nessa noite quer nos encher cada vez mais. Jesus quer nos moldar de uma forma grande para o que Ele já tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Por isso que Ele fala assim, não sejais ramos infrutíferos. Ou seja, seja frutífero, não infrutíferos.
Seja fértil, não infértil. Jesus, ele começa a dizer, olha, eu quero que vocês venham produzir. A passagem se encontra lá em Ezequiel, aleluia, glória a Deus, aleluias. Ezequiel, capítulo 15, Ezequiel 15, glória a dada o nome do Senhor Jesus. Ezequiel 15 diz da árvore que não é frutífera, a árvore que não produz fruto. O que Jesus fala? Por isso que ele fala assim, ó, em Ezequiel, capítulo 15, versículo 1, diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro fruto? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para que fazer outra obra? Então ele falou assim, olha, não serve. Aquela ali é infrutífera. Aquela árvore ali não vai dar fruto. Então o que? Poda. Então o que? Corta. Então o que? Lança fora. E Jesus não quer nessa noite lançar eu e você fora. Jesus nessa noite quer que eu e você venha ser frutífero. Jesus quer que eu e você venha ser aquele que esteja disponível para Ele a todo momento. Quando Ele te chamar para você orar, você dizer, Senhor, eis-me aqui. Quando Ele falar, irmão, meu servo, meu filho, vai ali, meu filho. Fala para fulano que eu quero fazer isso, fazer aquilo. Você esteja o que? Disponível. Ou seja, você se entregar ao Pai verdadeiramente. Aleluia. Glória dada ao nome do Senhor Jesus. Aí ele começa a dizer, glória a Deus, ele começa a relatar para mim e para você de que maneira ele quer, de que maneira ele almeja eu e você. Por isso que ele fala assim, ó, está sentado debaixo de uma da videira, um quadro bem seguro. Quem é que se encontrava assim? Você sabe que Jonas, ele encontrou debaixo de quê? De uma boboeira. Deus vestiu, comeu, Jonas teve que ficar ali, ó. Mas Jesus está dizendo assim, ó, está ali sentado. Aleluia. Teve alguém na Bíblia, a palavra do Senhor nos garante, que ele se escondeu. Quando o povo, os amalequitas, estava destruindo. Os medianitas estavam destruindo tudo, mas só que ele se escondeu. Mas Jesus teve um encontro com ele porque sabia que ele era um homem valoroso. Sabia que Deus poderia, mesmo ele no meio momento com medo, meio assolado, mas só que ele falou assim, não, eu sei que Jesus tem algo para fazer. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho algo para fazer na vida de vocês. Quer ver lá em 1 Reis, aleluia, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 4, versículo 25. Glória dada ao nome do Senhor Jesus. 4:25 diz assim, Judá e Israel habitavam confinados, cada um debaixo de uma videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Ou seja, Deus estava falando de prosperidade. Deus estava falando de prosperidade. Porque o reino de Salomão era próspero. Então o Senhor está dizendo o quê? Quando você é frutífero, você passa a ser o quê? Uma pessoa próspera. Quando você é frutífero, você passa a ser uma pessoa abençoada. Certo que vai vir gerar inveja, conflitos. Aí na maioria das vezes a gente fala assim, Senhor, como se eu não tenho nada? Mas as pessoas invejam a forma de você falar, a forma de você se comunicar, a forma de você se vestir. Mas você está o quê? Produzindo frutos espiritualmente. E isso está refletindo no físico. Aleluia. Glória dada ao nome do Senhor Jesus. Por isso que ele fala para mim e para você, meus servos, dê frutos. Não é para ficar parado.
frutifica. Ah, eu estou dando fruto, então ele fala o quê? Dá mais, dá pouco. Ele quer que eu e você produza mais e mais frutos para o reino dele. Aleluia. Ele quer que eu e você venha ter uma finalidade, ou seja, permanecer sempre produzindo frutos para ele. Quando você começa a ter intimidade mais e mais plena com Deus, automaticamente você começa a produzir frutos sem ao menos você perceber. Só no teu testemunho você já está ganhando um fruto. Só em uma oração você está produzindo um fruto. Aí você está o quê? Plantando. Quando você planta, depois você faz o quê? Corre. Aleluia. E quando Jesus ele se referiu a essa intimidade, Jesus se referiu a essa videira, já era na última ceia. Perdão. Ou seja, Jesus estava relatando para eles, Jesus estava falando para ele que estava chegando o fim. Jesus estava mostrando tudo para ele o que estava para acontecer. Por isso que Jesus ele começa a dizer assim, eu sou a videira, meu Senhor. Ou seja, Jesus ele estava falando tudo, ele estava preparando tudo, porque Jesus, Deus já tinha revelado tudo, já tinha mostrado tudo o que ia acontecer. Mas Jesus, quando ele estava ali falando com o povo, na última ceia, ou seja, ele estava falando antes de ser preso e depois ser crucificado. Tudo que Jesus estava relatando em João 15, Jesus ele estava falando sobre já o que estava por vir. Jesus já estava mostrando as dificuldades que estavam por vir, que não ia ser agora, ia ser mais na frente. Ele começa a dizer para o povo tudo o que estava para acontecer no decorrer do tempo. Por isso que ele estava ali, todos ali sentados na ceia, e ele começava a dizer para os discípulos dele se fortalecer. Sabe o que Jesus fala para mim, para você? Meus filhos, eu quero que vocês se fortaleçam. Se fortaleçam mais para os dias maus que estão por vir. Que você pensa que os dias de hoje já estão uma maravilha, mas o decorrer do tempo só o Senhor sabe. Por isso que quando os discípulos estavam ali, Jesus estava dizendo assim, eu estou dizendo para vocês, tá? Tudo sobre isso, para vocês se prepararem, para vocês se fortalecer mais e mais, ou seja, se chegar mais a mim, se fortalecer espiritualmente para os problemas que ainda está por vir. Por isso que eu estou dizendo para vocês se preparar logo. Porque Jesus, ele começou a ver que estava tendo um déficit. Jesus, estou conjecturando aqui agora. Jesus começou a observar que estava tendo uma ausência do povo espiritualmente. Jesus, ele começou a ver que fisicamente o povo estava se distanciando, não estava mais querendo vir mais buscar a face dele. Então Jesus começou a direcionar e dizer, eu preciso que vocês se fortaleçam mais, ou seja, encher mais e mais da minha presença, porque o que está por vir pode ser mais doloroso, difícil. Então eu quero que vocês se encham mais da minha presença. Aleluia, glória a dada o nome do Senhor Jesus. Aí Jesus, ele começa a dizer, olha, eu estou dizendo para vocês, estou instruindo para vocês, tudo passo a passo. Jesus ali, vamos dizer que Jesus começou a dizer para eles, ó, vai ter perseguição. Jesus, tu me cobre e me reveste. Jesus começou a dizer, ó, vai ter perseguições. Jesus começou a dizer, você vai ter isso.
vai ter fome, vai ter peste. Jesus começou a relatar tudo naquela reunião. Naquela ceia ali, Jesus começou a falar tudo que estava por vir. Por isso que Jesus começou a instruir todos aqueles que estavam ali junto com ele. Jesus ele começou a dizer para cada um deles de que forma, ou seja, ele queria de uma forma mais ampla. Mas isso estava preocupando Jesus, que o povo estava se ausentando. E isso estava preocupando o papai. Ele dizia assim, olha, eu preciso que vocês se aproximem mais de mim. Não se afaste não, mas se acheguem mais a mim. Jesus ele começa a dizer assim, olha, eu quero que vocês tenham mais compromisso comigo. Eu quero que vocês venham ter mais intimidade comigo. Por isso que quando ele fala, meu pai é o agricultor, meu pai é o agricultor, viu? Ele é o agricultor e todo ramo que está em mim, estando em mim, não der fruto, ele corta, ele ceifa. Por isso que você tem que dar bastante fruto. Ou seja, está constantemente na presença do Senhor, buscando e fazendo a vontade do Pai. Não de qualquer maneira, mas fazendo de uma forma mais ampla e mais reta. Aleluia. Aí quando Jesus fala assim, olha, quando eu planto uma videira, vamos dizer aqui, vamos imaginar que cada um fez uma plantação. Por exemplo, Gilson plantou alface, o Wellington Coentro, Ninha, uva, Esther, tomate, Andréa, abóbora, e eu, por exemplo, vamos dizer assim, que eu plantei qualquer outra fruta, maçã. Pronto, tá aí. Aí o que acontece? Eu vou cuidar dessa planta, cada um de vocês vai cuidar da planta de vocês, colocando adubo, molhando sempre, para o quê? Obter o quê? O fruto. Gilson ele não vai poder molhar muito, porque a alface, ela faz o quê? Mela. Mas vai ter o quê? O cuidado de colocar alface, de colocar, como se diz, meu pai, o adubo direitinho, para que ela venha crescer. Que tem umas alfaces que fica linda, maravilhosa. O coentro, o Hélio vai estar ali cuidando para aquele coentro crescer, para aquele coentro ficar formoso, não molhar muito, porque mela, mas ter aquele zelo, ou seja, ele está dizendo, eu estou cuidando dessa fruta, dessa planta aqui, porque dessa planta aqui vai vir o quê? O meu fruto. Assim é minha, ela está cuidando da plantação dela de uva, logo que vai vir vários cachos, ela tem que ter cuidado para os bichos não vir comer quando está pequenininho, quando começar a amadurecer, para não vir os bichinhos para comer, tem que começar a cuidar. Assim a Esther vai cuidar o quê? Dos largatinhos, para não vir comer os tomates, tem que ficar o quê? Cuidando, porque vem o quê? As raposinhas, né? Querendo vir comer, quer vir semear algo ali para poder destruir. Assim, Andréia, assim sou eu. Temos que ter o quê? Cuidado. E isso estava preocupando Jesus. Sabe por que estava preocupando Jesus? Porque o povo não estava mais disponível para Jesus. O povo estava, se afastando. O povo não estava mais buscando, o povo tinha perdido o desejo de invocar, de buscar Jesus. E por estar se voltando para outras áreas, estavam deixando Jesus de lado. E isso Jesus estava se preocupando. Por isso que ele fala assim, olha, permaneçam em mim. No versículo 4, quando ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo? Eu não posso produzir de mim mesmo, eu posso? Não. Eu não posso produzir de mim mesmo. Mas Jesus pode produzir em mim. Jesus pode produzir em você. Jesus pode produzir na minha vida cada vez mais, conforme a minha entrega, conforme eu queira mais de Jesus sobre a minha vida, automaticamente Jesus vai
produzir cada vez mais algo maravilhoso dentro de mim. Aleluia. Por isso que ele fala assim, ó. Se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar. Se não permanecerdes em mim. Ou seja, Jesus está dizendo, se você não permanecer em mim, você não vai ter como você dar fruto. Então você tem que permanecer em mim, cada vez mais me buscar, cada vez mais fazer, cada vez mais se evoluir. Ou seja, Jesus queria que o povo falasse, olha, eu dependo de Deus, eu não dependo do homem, dependo de Deus. Jesus queria isso, que o povo passasse a depender dele. Dizer assim, eu dependo do Senhor, Pai. Então, eu vou começar a partir de hoje a buscar a tua face, que eu sei que a minha dependência é o Senhor que supre. Tudo é o Senhor que faz. E quando Jesus ele começou a instruir o povo, e ele começou a dizer que o povo tinha que permanecer nele, ele estava enfatizando, ou seja, ele estava dizendo para o povo como, ou seja, vamos dizer que a importância que tinha da intimidade dele para com o povo. Ou seja, ele começa a dizer, quando ele começa a enfatizar, começa a falar da videira, ele começa a dizer assim, olha, é muito importante a intimidade de vocês para comigo. Quando você ora, você está buscando a intimidade com o papai, você está falando com Deus, você está conversando com Deus. Antigamente tinha um intermédio que tinha quem? Moisés. Mas hoje nós temos livre acesso. Então Jesus está dizendo assim, você tem livre acesso, meu filho. Você tem livre acesso, você tem a disponibilidade, você tem que ter só apenas o quê? O compromisso de me buscar, de me invocar, ou seja, começar a se achegar mais até a mim, para que eu possa fluir na tua vida cada vez mais. Aleluia. Glória a Deus no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus ele começa a dizer, eu sou a videira, vós os ramos. Ele começa a dizer assim, Jesus, eu não. Jesus, ele é a videira. Eu e vocês são os discípulos, somos os ramos. Aí ele fala assim, ó, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus eu posso fazer algo? Posso fazer nada. Eu posso caminhar? Não. Sem Jesus eu posso respirar? Não. Porque Jesus que deu ar. Jesus que me deu a vida. Então, o quê? Eu tenho que permanecer cada vez mais em Jesus. Então, você tem que permanecer cada vez mais em Jesus. Aí ele começa a dizer assim, olha, eu estou lembrando para vocês, meus servos, eu estou lembrando para vocês, meus filhos, que vocês podem produzir, vocês podem dar bons frutos, dar bons testemunhos. Vocês, meus filhos, podem ter várias ligações, vocês podem fazer grandes coisas, só basta você me buscar, só basta você ter aquela intimidade plena cada vez mais comigo. Aí Jesus ele começa a dizer, quando Jesus falou da árvore, da figueira, falou tudo, aí vamos imaginar, vamos conjecturar, vamos fazer uma retrospectiva, como aquele povo que estava ali em Israel, sendo, ou seja, estava ali no Egito, sendo escravizado por Faraó. Aí vamos fazer uma conjectura. Como é que eu sou? Eu sou um crente insípido ou sou um crente inodoro? Eu sou um crente que fez a minha casa na rocha ou eu sou aquele crente que fez a minha casa na areia? Aí você começa a imaginar, será que eu estou aquela videira, eu sou aquele ramo?
que dou fruto, ou eu sou aquele que é infrutífero? Será que eu sou aquele que está debaixo da cama, como a cadeira debaixo da cama, ou estou aquele na planta, glorificando os frutos que Jesus fez? Será que eu sou, como o irmão pregou esses dias, será que eu estou sendo um joio ou eu estou sendo um trigo? Porque Jesus, ele estava falando aqui, você vê que era a última ceia, era a ceia de Jesus. Jesus estava falando para aqueles discípulos isso. Aí Jesus começa a dizer, será que eu estou sendo um vinho óbvio ou um vinho mais ou menos? Será que eu estou sendo um bastardo ou eu estou sendo um filho registrado pelo Pai? Jesus está falando para você nesta noite, para você fazer uma autoanálise, para ver de que forma você está sendo na figueira, de que forma você está se tendo nesses ramos, de que maneira você está nesses ramos. Aleluia, alabaçou com mantas. Aí quando Jesus ele começa a dizer, olha, que ele era a videira, ele começa a dizer que tem que permanecer, aí Jesus fala assim, ó, quando você permanece em mim, automaticamente você cresce espiritual. Mas se você não permanecer em mim, automaticamente você dá uma caída espiritual. Então Jesus diz assim, olha, permaneça em mim para subir. Quanto mais você permanece buscando ao Senhor, automaticamente você começa a crescer. Você começa a evoluir espiritualmente. Por isso que Jesus ele começa a dizer, olha, seja como aqueles que semeiam a semente 30, 60, 100 por 1. Porque quando a palavra fala que Jesus saiu a semear, foi semeada várias sementes. E temos que ter cuidado com que a semente que eu e você está semeando. Se você semeia amor, automaticamente você vai colher amor. Se você semeou perdão, automaticamente você vai colher o perdão. Se você semeou, aleluia, intriga, você vai colher intriga. Se você semeou a ira, você vai colher a ira. Mas se você semeou a paz, você vai ter recíproco a paz. Se você semeou a gratidão, automaticamente você vai obter a gratidão. Aracamachoradas. Ribias de diande raço. Jesus amado. Aleluia. E quando Jesus ele começa a dizer que o povo precisava trabalhar, ou seja, Jesus ele queria que o povo ajudasse um ao outro para crescer espiritualmente. Jesus ele começa a dizer assim, seja por cedro, seja o lírio dos vales, seja como a rosa de Saron, seja o calvário, seja uma palmeira, seja o ramo de uma videira, cresça em uma boa vida. Você lembra a passagem que eu falei lá em 1 Reis? Quando aqueles homens estavam sentados debaixo daquela figueira, ou seja, que o reinado de Salomão era próspero. Então Jesus está dizendo o que para mim e para você? Quando eu e você começa a estar mais e mais na figueira, automaticamente nós vamos crescendo, vamos tendo força para vencer as dificuldades. Se eu e você passar a vencer as dificuldades da forma que esteja enfrentando, você está crescendo espiritualmente. Aí, irmã, não estou tendo força para nada.
Eu estou vindo para a igreja porque eu estou sendo arrastada. Só Deus e eu sabem como é que eu estou. Hoje eu não queria vir, hoje eu não queria fazer nada. Se eu pudesse, eu queria ficar deitada de perna para cima. Eu tinha que resolver isso, resolver aquilo. Mas Jesus falou assim, mas isso aqui eu trouxe para ti falar. Cresça espiritual. Por isso que Jesus falou assim, olha, eu tenho uma vocação para vocês. Não foi louvado aqui do chamado? Não foi louvado aqui falado? Então Jesus está dizendo o que aqui, para mim e para você? Cada um de vocês foi convocado. Amém, glória a Deus. Para ter mais e mais. Aleluia. Para você ser mais e mais frutífero diante do Pai. Quando o Senhor falou para Ezequiel, levanta-te e põe de pé. Que o Senhor queria falar com Ezequiel. Assim o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite. Ei, filho, filha, levante hoje. Se põe de pé hoje, que eu, Senhor, quero ter mais e mais intimidade contigo. Eu, Senhor, quero ter um particular contigo. Eu, Senhor, quero te falar dos meus planos e os projetos sobre a tua vida. De comassurada. Aí quando Jesus ele começa a dizer, olha, eu quero ter mais e mais intimidade. Você sabia que Jesus prova para aprovar os servos? Jesus ele nos prova, mas também ele prova para aprovar. Se ele te provou e você não passou, você é provado novamente. É por isso que ele prova para aprovar. Por isso que ele está dizendo assim, olha, eu não poupo ninguém da faca do agricultor, do lavrador. Mas só que se você permanece em mim, eu trago respostas às orações de vocês. Aleluia, glória a Deus. Jesus está dizendo nesta noite, eu sou Deus que trago orações. Eu sou Deus que trago resposta para cada um de vocês nesses últimos dias. Aleluia. E quando Jesus ele começa a dizer, começa a falar dos frutos, ele fala assim, olha, se não der bons frutos, se não der fruto, eu corto e lanço. Não era Jesus, mas sim o agricultor, que é Deus. Ele fala assim, eu corto e lanço fora. Aleluia. Aí Jesus ele começa a dizer assim, ó, o caminho para se glorificar o Pai. No versículo 8, diz assim, glória a Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ele está dizendo, você aí, glorifica o Pai, porque vocês vão dar muitos e muitos frutos. Aí no versículo, aleluia, no versículo 7 diz assim, ó, se permanecerdes, olha ele falando de novo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, em vós, pedireis o que queres e vos será feito. Então permaneça no Senhor. Tudo que você pede ao Pai, em nome do Filho, automaticamente Ele concede. Qualquer coisa que você pedir a Deus, em nome de Jesus, algo Ele faz na tua vida. Glória a Deus ao nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 16, ele diz assim, glória a Deus, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, e vós outros, e vos designei, para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha o que eu falei antes. Ele falou o quê? Para mim e para você. Olha, permaneça em mim. Não foi você que me escolheu, não, mas sim eu, Senhor, te escolhi. Eu te escolhi para algo. Eu te escolhi para um propósito. Eu te escolhi para algo para ser determinado sobre a tua vida. Ele começa a dizer assim, eu, Senhor, tenho um projeto já reservado para cada um de vocês. Aleluia.
Aí ele fala, no versículo 13, ele fala assim, vós já estáis limpos. Ele diz, que você está limpo. Satanás tenta constantemente vir querer salpicar as nossas vestes. Mas, o sangue de Jesus, ele vai purificando, vai limpando todas as nossas vestes. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus no nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 14, diz assim, vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então Jesus assim, eu chamo vocês de amigo, porque quando eu falo para vocês, é tudo aquilo que o meu Pai me fala para mim falar para você. Ele falou assim, se eu estou chamando você de amigo é para isso, porque automaticamente algo muda quando eu te chamo de amigo. Quando eu te falo que você é meu amigo mais chegado, porque algo eu estou fazendo sobre a tua vida, você é mais o meu amigo querido. Aleluias! Oh, glórias! Aí no versículo 15, quando eu li no 17, diz assim, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro que a vós outros, me odiou a mim. Então, fala que nós não somos deste mundo, que o mundo jaz do maligno, né? Nós só estamos aqui peregrinando, né? Mas nós somos do Senhor Jesus. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele. No versículo 10 diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, guarde com amor os mandamentos do Senhor. Não são quantos 10, não são 10 mandamentos, mas foi reduzido a 2, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Né? Amará o Senhor teu Deus, não furtarás, não cobiçará, não levantar falso testemunho, não invejar, não roubar, não matar, isso tudo. Mas foi 2 para 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então, nesta noite, Jesus está dizendo para mim e para você, é tempo de intimidade, é tempo de entrega para vencer os dias maus. É tempo de buscar, é tempo de perseverar na sã doutrina, ou seja, buscando cada vez mais o Senhor, permanecendo no Senhor, e Ele permanecendo cada vez mais na nossa vida, e grandes coisas Ele fará nas nossas vidas. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.